a humildade de um líder e a divisão da bênção, né? Um convite a Obade. Esse texto não é muito falado, né? Ele não é muito conhecido, mas ele tem para nós, irmãos, uma grande mensagem, né? Uma grande lição para nossas vidas. E nós vamos tentar tirar desse texto, ver o que esse texto nos ensina. Quando nós olhamos para ele, tá? E percebemos que podemos aprender grandes lições desse texto, e às vezes nós não atentamos para esse detalhe quando lemos, né? E às vezes precisamos estarmos com uma certa atenção. Números 10, de 29 a 36, eu vou ler e vou pedir que os irmãos acompanhem mesmo assentados. Disse então Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: nós caminhamos para aquele lugar de que o Senhor disse: vou-lo darei. Vai conosco e te faremos bem, porque o Senhor falou bem sobre Israel. Porém, ele lhes disse: não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. E ele disse: ora, não nos deixes, porque tu sabes onde devemos acampar no deserto, e nos servirá de guia. E será que, vindo tu conosco e sucedendo o bem que o Senhor nos fizer, também nós te faremos bem. Assim, partiram do monte do Senhor, caminho de 3 dias, e a arca do Senhor caminhou diante deles, caminho de 3 dias, para lhes buscar lugar de descanso. E a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiam do arraial. E acontecia que, partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os odiadores. E pousando ela, dizia: volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel. Pai querido, nós te agradecemos, ó Pai. Pedimos, ó Pai querido, que o Senhor cuide de nós, fala aos nossos corações, que teu Espírito Santo tenha liberdade para trabalhar, ó Pai, em nossas mentes e corações, ó Pai, para que possamos entender a tua palavra, Pai. Eu que te peço no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Como falamos, irmãos, esse texto, ele não é muito pregado, mas a mensagem que esse texto tem para nós podemos olhar de vários prismas para esse texto e entender diversas mensagens. Moisés, ele foi moldado por Deus durante a sua vida, acredito eu, para esse momento. Qual momento? Atravessar, conduzir o povo pelo deserto, né? Atravessar o deserto com o povo, sendo líder do povo de Israel, para que eles pudessem passar 40 anos no deserto. Deus, creio eu, moldou a vida de Moisés, moldou Moisés durante esses 80 anos de vida que Moisés tinha, né, até aqui. Ele viveu mais 40 anos depois, morreu com 120 anos, e eu creio que nesses primeiros 80 anos de vida, Moisés foi moldado por Deus, principalmente para aquele momento, que ele conduzisse o povo pelo deserto. Deus, ele molda, ele cuida das pessoas, como foi falado pela manhã, né? O oleiro, ele refaz o vaso quebrado. Deus, ele molda a nossa vida quando ele tem um propósito para nós lá na frente. Muitas das vezes há 10, 15, 20 anos atrás, ele começou a te preparar, ele começou a te capacitar, ele começou a te conduzir por onde ele queria que você, muitas das vezes, se fortalecesse para lá na frente, ele te usar como instrumento de bênção, instrumento de salvação. Moisés sendo moldado por Deus, foram 80 anos. Obrigado, Andréia. Foram 80 anos até aí, Moisés sendo moldado. Quanto tempo Deus tem moldado a sua vida? Quanto tempo você percebe que Deus está te moldando? Quanto tempo você percebe que Deus tem te capacitado? Às vezes nós precisamos perceber Deus nos moldando. Quando é que nós vamos perceber isso? Quando entendermos que Ele cuida de nós, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos problemas que Deus permite em nossas vidas, Ele está nos moldando, Ele está nos capacitando, Ele está nos preparando para uma missão que com certeza Ele tem para nossas vidas. Com a promessa de Deus, né, o momento de insegurança ou humildade, quando nós olhamos para esse texto, nós podemos entender
né, a promessa de Deus para o povo de Israel. Mas também, olhando para Moisés, nós percebemos que era o momento que ele estaria conduzindo o povo para o deserto, para passar ali 40 anos. E como ele olha para seu cunhado, né, ele olha para seu cunhado e diz para ele, olha, vamos conosco, porque você conhece o caminho, você conhece o deserto. Aí nós podemos ver, talvez, você vai olhar para esse texto sem entender o contexto e vai dizer, não, Moisés estava numa insegurança. Mas se olharmos por outro prisma, por outro ângulo, nós vamos entender que Moisés ali estava sendo humilde também. Nós vamos ver nessa proposta de mensagem, né, o que Moisés pôde nos ensinar nisso, o que Moisés pôde nos ensinar com esse convite, com essa decisão dele, convidando, chamando o seu cunhado para estar com ele naqueles 40 anos. Moisés, quando ele chama o seu cunhado e diz para ele que estaria abençoando com as bênçãos que Deus tinha para o povo, ele estava sendo abençoado pela ajuda do cunhado, mas ele também estava sendo abençoador, estava sendo instrumento de bênçãos. Quais os primas desse texto e as lições que aprendemos? Podemos olhar para esse texto, falamos, diversos prismas, ou diversos ângulos. O primeiro dele é o prisma da obediência, número 10, 29. Número 10, 29, nós podemos ver pelo prisma da obediência, porque, diz o texto, disse então Moisés a Obabe, filho de Reuel, midianita, sogro de Moisés, nós caminhamos para aquele lugar, de que o Senhor disse, vou-lo darei. O Senhor disse, né, a Moisés que daria ao povo de Israel aquela terra prometida, e disse que Moisés deveria conduzir o povo até lá. Moisés, aí ele está demonstrando obediência a Deus. Obediência ao que Deus falou para ele. Será que nós temos sido obedientes a Deus? Será que nós temos ouvido a voz de Deus e tentado, né, ouvir e executar as ordens que Deus nos dá, né, o que Deus coloca nas nossas vidas? Então, pelo prisma da obediência, né, nós precisamos entender que Moisés, ele foi obediente à voz de Deus. E nós precisamos obedecer aquilo que Deus fala conosco. Quando obedecemos ao Senhor, nós caminhamos segundo a sua voz. Nós caminhamos segundo o nosso entendimento que Ele está falando conosco. Um segundo prisma, aí é o da dúvida. É interessante que o mesmo texto, nós olhamos por um lado e entendemos uma coisa, olhando por outro, olhamos por outro e podemos entender outro se não estivermos atentos à mensagem central do texto. Moisés disse, ora, não nos deixes, porque tu sabes onde devemos acampar no deserto, nos servirá de guia. Eu fico pensando, irmãos, quando nós oramos pedindo para Deus alguma coisa e em determinado momento nós ficamos na dúvida. Nós ficamos com dúvida se Deus está agindo ou não na nossa vida. Se olharmos por esse ângulo, é isso que nós vamos entender de Moisés. Por isso que nós devemos olhar para todos os ângulos desse texto e entendermos ele no todo. Porque quando Moisés convida, né, o seu cunhado e diz para que ele vá com eles, porque ele sabia, eu fiquei pensando nesse texto, olha, se Moisés já tinha acontecido ali as 10 pragas, né, já tinha acontecido as 10 pragas do Egito, ele já tinha passado pelo Mar Vermelho, e agora ele está ali diante do seu cunhado e pede a ele, olha, vamos conosco, porque você nos servirá de guia. A promessa de Deus era que Deus estaria com eles. Deus estaria conduzindo o povo, Deus estaria com Moisés. E quando nós olhamos o Moisés fazendo esse pedido, eu fico pensando, será que tinha um pinguinho de dúvida no coração de Moisés? Eu creio que não, eu creio que não. Eu creio que não. Mas precisamos entender, né, por que Moisés chamou o seu cunhado para servir de guia. Nós não podemos deixar dúvidas do agir de Deus em nossas vidas. Se você vai, vamos olhar agora por outro ângulo e você vai entender que Moisés não tinha dúvida. Por quê? Olhando para o prisma do agir de Deus, no verso 31. E ele disse, ora, não nos deixes, porque tu sabes onde devemos acampar no deserto.
e nos servirá de guia. Moisés, ele sabia que o deserto seria um fator, né, que estaria apresentando grande dificuldade para a sua liderança, grande dificuldade para o povo chegar na terra prometida, e nós precisamos entender o agir de Deus em nossas vidas. Deus agiu na vida de Moisés desde o Nilo, do seu nascimento, até o Egito, e agora ele está, né, prestes a caminhar pelo deserto com o povo por 40 anos, e ele convida alguém para servir de guia para ele. Nós precisamos entender o agir de Deus na nossa vida. Moisés, ele olha para aquele deserto, ele olha para o que ele tinha que fazer e percebe que Deus estaria com ele. Deus estaria com ele, sim, com certeza, porque se Deus o ajudou a atravessar o Mar Vermelho, se Deus o ajudou a libertar o povo do Egito, Deus estaria com ele. Era preciso entender o agir de Deus na vida de Moisés, o agir de Deus na vida do povo de Israel. Nós precisamos entender esse agir de Deus na nossa vida. Aí, nós olhamos pelo prisma da humildade. Ora, não nos deixes, porque tu sabes onde devemos acampar no deserto, nos servirá de guia. Moisés, ele tinha visto acontecer as 10 pragas. Ele tinha atravessado o Mar Vermelho. Mas a humildade do líder Moisés, ele faz com que ele chama o seu cunhado, porque ele sabia que aquele cunhado conhecia muito mais do deserto do que ele. Ele sabia que aquela pessoa conhecia muito mais do deserto do que ele conhecia. Então, aquela pessoa seria útil para ele nos problemas que ele teria que enfrentar para a condução daquele povo. Moisés teve a humildade de reconhecer que alguém conhecia o deserto melhor do que ele e pediu ajuda. Aí a lição da humildade, né, que temos nesse texto para nossas vidas. Será que nós, como líderes, né, temos apresentar essa humildade de chegar diante de alguém e pedir uma ajuda? Chegar diante de, né, um irmão, chegar diante de outro líder e pedir ajuda? É isso que Moisés estava fazendo. Nesse prisma da humildade, nós podemos ver que Moisés não estava inseguro, mas ele estava convidando, né, o cunhado, a pessoa para ajudá-lo, porque ele sabia que o conhecimento dele do deserto poderia ser somado ao conhecimento da outra pessoa, e com certeza a tarefa seria mais fácil, a tarefa não seria tão difícil. Aí a humildade, né, precisa falar mais alto. Olhando pelo prisma da bênção. Verso 32. E será que, vindo tu conosco e sucedendo o bem que o Senhor nos fizer, também nós te faremos bem. É interessante, irmãos, que às vezes nós não queremos dividir as bênçãos de Deus, né? Nós somos um pouco egoístas. Deus nos abençoa e nós às vezes queremos reter a bênção para nós e não queremos dividir. Mas não é isso que Moisés está ensinando nesse texto. Pelo contrário, ele está dizendo, né, para o cunhado, ele está dizendo, olha, vamos conosco, porque Moisés acreditava, Moisés sabia que Deus iria abençoá-lo juntamente com o povo, e ele diz, olha, vamos conosco, porque o bem que o Senhor nos fizer, também nós te faremos. Também nós faremos. A bênção que o Senhor nos der, nós dividiremos contigo. É a divisão de bênção. Moisés garantiu a bênção, pois sabia que o Senhor o abençoaria juntamente com o povo. Aí também é fé. Observe que Moisés não tinha nada concreto na mão para oferecer ao seu cunhado. Como que ele diz, olha, o bem que o Senhor nos fizer, Moisés sabia que o Senhor iria fazer bem. Moisés sabia que o Senhor iria abençoar. Por isso ele já poderia prometer. Ele já podia prometer que o cunhado receberia a bênção. O cunhado também seria abençoado com ele, porque Moisés sabia que o Senhor o abençoaria. Isso é fé. Moisés garantiu a bênção, porque ele sabia que o Senhor o abençoaria juntamente com o seu povo. Aí ele diz, vamos, Jobabe, conosco, e também você será abençoado. Ele já estava dividindo a bênção antes de receber a bênção. É interessante quando nós olhamos para esse ângulo da bênção sendo dividida antes dela ser recebida, né? Às vezes nós somos abençoados, sabemos que vamos ser abençoados lá na frente,
mas ficamos às vezes, olha, não vamos falar para ninguém, que ninguém saiba, né, do que vai acontecer. Às vezes nós queremos guardar para nós, mas ele não, ele estava dizendo, vamos conosco, que eu vou ser abençoado, Deus vai me abençoar, Deus vai abençoar o povo de Israel, e você será abençoado indo conosco. É interessante também que nós olhamos pelo prisma do cuidado de Deus das adversidades da vida, irmãos. O verso 33, ele diz, assim partiram do monte do Senhor, caminho de 3 dias, e a arca da aliança do Senhor caminhou diante deles, caminho de 3 dias, para lhes buscar lugar de descanso. Aí nós percebemos que o povo iria passar pelo deserto, mas o cuidado de Deus com seu povo estaria presente. O cuidado de Deus com o seu povo, né, pode ser percebido, e pode ser percebido por nós, que durante aqueles 40 anos que o povo de Deus caminhou no deserto, a roupa não se rasgou, o calçado não se desgastou, a roupa não se acabou. É interessante quando nós olhamos para isso, né, entendemos, né, o cuidado de Deus até com aquilo que eles usavam, de não se gastar, de não se acabar, de Deus dar alimentação ao povo por 40 anos, Deus cuidou do líder e cuidou dos liderados. Eles partiram caminho de 3 dias e a arca do Senhor caminhou diante. O que nós podemos aprender para nossa vida? Porque diante da adversidade da vida, o Senhor está na frente. Quando nós acreditamos nele, quando nós confiamos nele, ele já está na frente. Porque Moisés intercedia pelo povo. Antes que o povo começasse a caminhar, Moisés já falava com o Senhor. A arca ia na frente e Moisés intercedia para que Deus cuidasse, para que Deus se levantasse, para que Deus fosse adiante. Entendamos esse prisma da adversidade da vida e o cuidado de Deus. Concluindo, a grande lição do texto. Qual é a grande lição desse texto, como falamos? Né? Quando Deus chama e nos manda ir, nós só precisamos ir. Quando Deus chama e nos manda ir, nós só precisamos ir, pois Ele cuidará de nós. Quando nós olhamos e entendemos a mensagem, nós entendemos o chamado de Deus, nós só temos que fazer uma coisa, ir. Sair daquele lugar onde nós estivermos e irmos obedecendo a voz de Deus, indo para que Ele possa fazer o que Ele propôs a fazer em nossas vidas. Diz o texto que a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiam do arraial. É interessante que o deserto de dia, ele é muito quente, né? Pela madrugada ele é muito frio. E Deus colocava uma coluna de nuvem, né? A nuvem do Senhor de dia e uma coluna de fogo de noite. Deus cuidava no calor, Deus cuidava na baixa temperatura. Mas o povo tinha que ir, o povo tinha que caminhar. O povo tinha que ir para ele sentir a nuvem do Senhor, o cuidado do Senhor. O cuidado de Deus sobre nossas vidas, mesmo no deserto. Deus cuida de nós. E às vezes deserto não é só aquele lugar cheio de areia ou aquele lugar a ermo, não. Deserto é quando você está passando por uma dificuldade, mesmo no meio de uma multidão, mas não consegue enxergar uma viva alma para que você possa pedir ajuda. Esse é o seu deserto. E é o pior deles. Quando Deus chama e nos manda ir, nós precisamos partir, pois Ele cuidará de nós. Creia nisso. O prisma do relacionamento, a importância do relacionamento do líder com Deus. Acontecia que, partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos. A arca primeiro era levantada pelo sacerdote, e Moisés orava ao Senhor e dizia: Senhor, levanta e vamos conosco, vá na frente, né? Vá na frente. E ele diz: e dissipados sejam os teus inimigos. Por que Moisés pede ao Senhor isso? Porque ele sabia que os inimigos de Deus eram os inimigos dele. Os inimigos do povo de Israel eram os inimigos de Deus. Então Moisés ora dizendo: Senhor, dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os odiadores. Aquele que o povo se levantasse, né, para sair, antes que o povo se levantasse para sair do acampamento, o líder orava pelo seu percurso. O líder orava pelo povo. É interessante quando nós olhamos para algumas pessoas
elas, né, vão às vezes fazer uma determinada viagem, alguns membros, né, às vezes fazem isso. Ah, pastor, eu vou viajar para tal lugar, ora por mim. E a gente ora às vezes aqui na frente, oramos no gabinete, às vezes oramos em casa, às vezes oramos em outros lugares. É interessante como, né, as pessoas às vezes pedem para que nós estejamos orando, mas também algumas, né, às vezes a gente só sente falta alguns domingos depois. A gente não sabe quando, se foi viajar, se foi para algum lugar, mas é interessante quando alguns levam isso a sério. Eles pedem, orem por mim, que eu estarei, né, viajando, eu estarei na estrada, eu estarei no ônibus, eu estarei no caminhão, eu estarei fazendo qualquer coisa. Fora, ore por mim. Moisés orava pelo povo antes que ele saísse. Antes que o povo começasse a andar a cada dia, né, Moisés orava por eles. Pela caminhada, pela jornada. Agora terminando mesmo. O prisma do cuidado contínuo do Senhor com o povo. E pousando ela dizia, volta, Senhor, para os muitos milhares de Israel. É interessante que Moisés ele orava no sair do povo e quando o povo parava, né? Moisés orava para que o povo fosse com ele na caminhada, né, de todos os dias ali. Quando o povo começava a andar, Moisés orava para que o Senhor fosse com ele. E quando Moisés parava, pousando a arca, né, pousando ela, dizia, volta, Senhor, para os muitos milhares de Israel. Aí nós percebemos o cuidado contínuo de Deus. O cuidado de Deus conosco não para, irmãos. Enquanto nós dormimos, Deus está preparando o dia seguinte para nós. Deus já preparou o dia de amanhã, algumas semanas atrás, porque Ele sabe o que você vai passar amanhã. Nós não sabemos o que nós vamos passar amanhã, mas Deus já sabe. E Ele prepara o nosso dia, Ele prepara o cuidar de nós a cada dia. O cuidado de Deus conosco, Ele é contínuo, Ele não para. Porque se Ele parar, nós somos destruídos. Nós somos destruídos porque se o Senhor deixar de cuidar de nós, o diabo ele vai nos chegar próximo de nós. Ele sai do nosso derredor e chega ao nosso redor. Se Deus não cuidar de nós. O cuidado do Senhor ele é contínuo em nossas vidas. Pensemos nisso. Deixe Deus cuidar de você. Deixe Deus trabalhar na sua vida, né? Deixe Deus sair com você pela manhã. Deixe Deus retornar com você no final do dia. Como entendemos no texto que Moisés fazia. Ele orava pela manhã e orava quando o povo parava. E a arca parava, pousava a arca. Ele orava pedindo a Deus que voltasse ali, né? Que estivesse no arraial com ele. Não que Deus estivesse saído do arraial, mas Moisés pedia que ele estivesse permanecendo ali com o povo. Volta ao Senhor para os muitos milhares de Israel. Precisamos entender isso, que o cuidado de Deus, ele é contínuo na nossa vida. O cuidado de Deus, ele acontece a cada dia. E nós precisamos sentir esse cuidado. Sinta isso na sua vida. Sinta esse cuidado na sua vida a cada manhã, a cada amanhecer. E você entenderá que Deus cuidou daquele povo 40 anos. Ele pode cuidar de você também. Pai querido, nós queremos te agradecer, ó Pai, mais uma vez. Ó Pai, que o Senhor, ó Pai, esteja cuidando da primeira Igreja Batista do Riachuelo, ó Pai. Aqueles que não puderam vir, ó Pai querido, nesta noite, ó Pai, Tu sabes a razão, Tu sabes o motivo, ó Pai. Mas, ó Pai, pedimos que o Senhor esteja cuidando da Tua Igreja, ó Pai. Cuidando, ó Pai, daqueles que porventura estão enfermos e deixaram realmente de vir, ó Pai, por uma razão muito justa, ó Pai. Mas, ó Pai, que o Senhor trabalhe nas mentes e nos corações, ó Pai, daqueles que têm faltado, ó Pai querido, porque não estão, ó Pai, confiando que o Senhor nos guarda, ó Pai, a cada noite, ó Pai, a cada dia, ó Pai. Cuida de nós, ó Pai, dá-nos uma semana de paz e de vitórias. É o que eu te peço no nome santo e precioso de Jesus. Amém. E agora que a graça do nosso Deus, que as consolações do Espírito Santo de Deus e que o amor de Jesus Cristo esteja com a primeira Igreja Batista do Riachuelo, com aqueles que nos visitam, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra agora e para sempre. Amém. Que Deus nos dê uma semana de paz e de vitórias.